Bom dia, alma abençoada. Hoje, se o seu coração está apertado, se os seus olhos se enchem de lágrimas sem motivo aparente, ou se parece que ninguém escuta o que você sente, então essa mensagem é para você. Deus tem algo a te dizer neste momento. Antes de seguirmos nessa mensagem que pode transformar o seu dia, eu te convido com carinho. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa de uma palavra do alto. Você pode ser a ponte entre o milagre de Deus e o coração aflito de outra pessoa. Agora respire fundo. Deixe o seu coração se abrir. Porque essa palavra não é para multidões, é para você. Sabe quando a dor aperta tanto que a gente não sabe mais nem como orar? Quando o coração está tão cansado que tudo o que conseguimos dizer é: Senhor, eu preciso de um milagre hoje. Escuta o meu clamor. Essa frase simples carrega um peso que só quem está na batalha entende. E Deus entende. Muitas vezes a gente imagina que para Deus nos ouvir, precisamos de palavras bonitas, de orações longas, de força que às vezes nem temos. Mas Ele não está preocupado com a forma. Ele olha para o fundo da alma. Ele escuta o grito que a boca não dá conta de soltar. A palavra diz, em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha isso. Ele está perto, não longe, não indiferente, não em silêncio por descaso. O céu se move quando um coração quebrado clama. Você pode estar enfrentando algo que ninguém ao seu redor entende. Pode ser um problema de saúde, uma crise financeira, um casamento por um fio, filhos se afastando, uma dor emocional antiga que ainda sangra por dentro. Seja qual for a dor, Deus conhece. E Ele responde. Mas aqui está o ponto. O milagre nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes pedimos cura e Ele começa tratando a alma. Às vezes pedimos saída e Ele nos ensina a permanecer. Pedimos pressa e Ele trabalha no tempo certo. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar cansa, a gente sabe, mas existe uma promessa na espera quando ela está nas mãos de Deus. Ele está vendo cada lágrima. Ele está ouvindo cada vez que você repete: Deus, eu não aguento mais. E é nesse ponto, nesse exato ponto de dor, que o milagre começa. Porque quando a gente não tem mais forças, Ele entra com a dele. Quando a gente se entrega, Ele assume. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Deus nunca te criou para suportar o peso do mundo. Ele quer te abraçar, quer te levantar, quer te restaurar por dentro antes de transformar o lado de fora. Se você sente que ninguém mais entende o que está se passando aí dentro, saiba disso. Deus entende. E hoje e agora, Ele te diz: eu ouvi o seu clamor. E é por isso que o seu coração começou a se aquecer só de ouvir essas palavras. Não é magia, é presença. O milagre começa quando a fé, mesmo pequena, encontra a esperança que vem do céu. E esse é só o começo. Porque quando Deus começa a responder um clamor sincero, Ele não para até transformar tudo. Você já se sentiu assim? Como se Deus estivesse em silêncio demais? Como se orasse, chorasse e esperasse e nada mudasse? É nesse lugar onde a alma grita calada que muitos desistem. Mas escuta, o céu nunca fica em silêncio por descaso. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, Ele está trabalhando no invisível. Você pode até não estar vendo agora, mas Deus está preparando o cenário do seu milagre. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está movendo corações, abrindo caminhos, afastando perigos que você nem imagina. A Bíblia diz, em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Essa promessa é como um abraço em dias em que a fé fraqueja. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus não me responde logo. Mas já pensou se Ele estivesse esperando o momento exato, o ponto perfeito, onde tudo se alinha para que o milagre não seja só resposta, mas testemunho? Há milagres que vêm no tempo certo porque são maiores do que a gente espera. E o tempo de espera é muitas vezes o tempo de preparo. Enquanto você clama, Deus também está moldando você, transformando dor em resistência, lágrima em raiz, aflição em sabedoria. Acredite, nada do que você vive está sendo desperdiçado. Deus não desperdiça dor. Ele recolhe tudo, cada gemido, cada pedido, cada oração sussurrada, e Ele transforma. Olha o que diz Salmos 56:8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Sim, até suas lágrimas estão registradas no céu. Sabe por quê? Porque você importa para Deus. Muito mais do que imagina. Você não é só mais um clamando, você é filho, é filha, e nenhum pai amoroso ignora o choro de um filho. Então, mesmo que agora pareça que nada está acontecendo, fique firme. O tempo do milagre se aproxima quando a alma se mantém de pé, mesmo cansada. E quando ele vier, porque ele vai, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Continue comigo, porque o que está por vir é resposta. Antes que Deus mude o cenário, Ele muda o coração. Antes que Ele abra portas, Ele fortalece quem vai passar por elas. Muitas vezes oramos, Senhor, muda isso, mas Ele nos responde, filho, filha, deixa eu mudar você primeiro. Há um texto profundo em Ezequiel 36:26, que diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe o que isso significa? Que Deus não quer apenas resolver nossos problemas externos. Ele quer nos curar por dentro, quer arrancar as dores escondidas, os medos que paralisam, os traumas que silenciam nossos sonhos. Porque Deus não faz milagres superficiais. Ele transforma de verdade. Ele entra nas áreas que ninguém vê, no pensamento que ninguém ouve, na mágoa que você nunca teve coragem de falar, na ferida que você nem sabia que ainda doía. E pouco a pouco ele começa a curar. O milagre começa ali, quando você sente paz no meio do caos, quando a esperança ressurge mesmo sem nada mudar por fora. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é o início da transformação. É Deus te mostrando que Ele está aí, contigo, mesmo quando tudo parece contrário. E olha, muitas vezes o milagre mais poderoso não é o que muda a situação, é o que muda você diante da situação. É você se levantar mesmo depois de cair 1000 vezes. É você escolher confiar quando tudo te diz para desistir. É aí que o céu se move, porque Deus se manifesta na fraqueza, na entrega sincera, no coração que diz, Pai, eu não aguento mais, mas ainda assim eu confio em Ti. E quando esse tipo de entrega acontece, o impossível começa a se tornar realidade. E mesmo depois de tantos ainda não que você ouviu da vida, ainda assim você segue orando, segue esperando. E isso, aos olhos de Deus, tem um peso eterno. Porque fé não é sobre ver, é sobre crer, mesmo quando tudo grita o contrário. Sabe, há um momento em que o clamor deixa de ser apenas um som e se torna um eco no céu. É quando a alma se derrama, quando o coração se entrega sem reservas. É ali, nessa entrega crua, que Deus se move. A Bíblia diz em Êxodo 3:7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Ele vê, ele ouve, ele desce. E quando Deus desce, as correntes caem, os fardos se rompem e o impossível se curva. Você pode estar se sentindo preso dentro de um vale sem fim,
Mas o Senhor conhece esse vale pelo nome, e mais do que isso, Ele conhece o seu nome. Não é só mais um no meio da multidão. Seu clamor tem identidade, sua dor tem endereço, e o céu sabe exatamente onde te encontrar. Há pessoas que desistiram de orar porque acham que Deus se esqueceu delas. Mas deixa eu te lembrar o que diz Salmos 9:12. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Se o céu parece em silêncio, não é porque Deus está distante, é porque Ele está trabalhando em silêncio. E no tempo certo, o milagre vem com força de avalanche, de forma que nenhum coração poderá negar que foi Ele. Você pode não enxergar os bastidores, mas os céus estão em movimento. E quando Deus se levanta para agir, ninguém consegue impedir. Você está mais perto do que imagina, mais perto do toque, mais perto da resposta, mais perto do milagre. Às vezes, o milagre não vem com fogos, nem com relâmpagos no céu. Ele vem no silêncio, num suspiro, numa resposta inesperada, ou numa paz que invade o peito mesmo quando a situação ainda não mudou. É isso que o Senhor quer te dizer hoje. Eu estou aqui e estou agindo. A resposta que você tanto esperava pode vir num detalhe pequeno, mas carregado do sobrenatural. Lembra do que Jesus disse em João 11:40? Se creres, verás a glória de Deus. É nessa fé simples, mas firme, que os céus se movimentam. É quando você diz, eu ainda creio, mesmo que os olhos digam, não tem mais jeito. Esse tipo de fé toca o coração de Deus. Muitas vezes, o milagre não é apenas mudar a situação, é mudar você no meio da situação, fortalecer o seu coração, aumentar a sua fé, restaurar sua esperança. Hoje, Deus quer restaurar mais do que aquilo que você perdeu. Ele quer restaurar você, quer te fazer testemunha viva da fidelidade dele. Quer que a sua história inspire outros que também estão clamando em silêncio. E se essa palavra falou com você, se te tocou de verdade, deixa que Deus continue te conduzindo. Você não está só. E se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra, se alimentar com revelações que vão transformar sua caminhada com Deus, eu recomendo fortemente Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, um guia claro e profundo, o livro Inteligência Emocional, como a Bíblia transforma nossas emoções em relacionamentos, e claro, a Bíblia NVT, Coração All Black. Agora, feche os olhos por um instante. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, hoje eu coloco diante de Ti todas as minhas angústias, medos e incertezas. Eu não quero apenas um milagre na situação. Eu quero o Senhor em cada detalhe da minha vida. Me ensina a confiar mesmo quando tudo parece desabar. Fortalece meu coração, restaura minha fé e renova minha esperança. Que a Tua presença seja o meu refúgio e a Tua voz, meu consolo. Eu creio que o Teu tempo é perfeito e que o Teu amor nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te tocou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar fé, esperança e transformação.